Muito bom dia a todos, que Deus vos abençoe. Enquanto meditamos um pouquinho em um assunto que é muito importante, como todos os outros demais assuntos aos quais falamos, e vocês também falam, conversam entre si, assuntos bons. Isso nós devemos compreender, ter entendimento para saber aquilo que é bom para o corpo, é bom para o espírito, é bom para a alma. Ao faltar este entendimento, as pessoas se destroem a si mesmas. E vamos iniciar com Mateus 13, a parábola do semeador. Todos conhecem, devido ao tempo, eu não vou ler toda a parábola do semeador. Mas, quando Jesus terminou a parábola do semeador, os seus discípulos se acercaram dele e lhes disseram: Olha, por que lhes falas por parábolas? E Jesus lhes responde dizendo: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas eles não lhes é dado. Veja bem, o grande mistério no reino dos céus é entender as Escrituras. Se você entendeu as Escrituras, pense bem, se o seu entendimento é aberto para conhecer as Escrituras, o reino de Deus está em você. Então mas quem não entende não vai ficar esperando o reino dos céus. Esperando o reino dos céus, até quando? O reino do céu está em você. Então Jesus disse, agora, verso 13, Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, eles não ouvem, Porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Eu vejo que Jesus não ficou debatendo com eles, porque uma escritura estava se cumprindo ali, na vida deles. As escrituras se cumprem. E às vezes nós tentamos ou queremos tentar impedir que as escrituras se cumprem. Mas elas se cumprirão, porque são palavras vivas. Jesus, continuando no sua conversa com os discípulos, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado. Ouviram não para entender, não para receber, mas para contender. Isto mesmo. Porque, na verdade, os seus corações já estavam endurecidos para com a verdade. E quando o coração está endurecido para com a verdade, então ele não tem conversão. Aí você pensa, mas isso é terrível. Eu não posso dizer que não seja. Mas é o que diz as Escrituras, a profecia de Isaías, e Jesus a confirmou. É Jesus que me confirmou essa escritura.
Porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Mas entre a multidão sempre existiu aquele que estava ali e cada palavra que Jesus dizia, ela penetrava em seu coração. E ele se regozijava. E ele se alegrava. Enquanto outros se ficavam raivosos, se iraram, enquanto outros se alegravam. A mesma palavra. Então você compreende agora, meu irmão, minha irmã, que enquanto você se alegra, se regozija com a Bíblia, tem outros que cada vez mais se endurecem contra a Bíblia. Enquanto você se alegra por conhecer as Escrituras, outros tapam seus ouvidos para não ouvirem as Escrituras. Agora você se enquadra no verso 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Todos poderiam ouvir. Toda a humanidade poderia ouvir o que vós ouvis. Mas por que não ouvem? É porque estão entregues à idolatria, ao engano, e não conseguem ouvir. Então, quando Jesus falou sobre isso, ele estava falando sobre compreender as Escrituras. Quando eu vou tomar simplesmente o verso da primeira parte da parábola. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. Então Jesus traz exatamente a interpretação de toda a parte, mas eu só vou tomar nesta ocasião uma primeira parte. Que é isto? Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo e não a compreendendo, colocando mais um adjetivo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ouve, até gosta. Ouve, até gosta, mas deixa que as aves. É claro que isso é uma alegoria de Jesus. Deixa que o seu líder religioso arrebata as palavras de seu coração. Mas deixa que a dúvida, porque ficou enganado na idolatria anos demais, e aquilo sai do seu coração, aquilo não fica ali e vai embora. Então ele desiste, porque faltou-lhe o entendimento para saber que aquilo ali que é a vida. Agora, quem vai abrir o entendimento de uma pessoa é o Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso. É quando você ouve a palavra com bom grado. Ouve a palavra e deixa com que ela trabalhe no seu interior. É o que Paulo escreveu dizendo aos irmãos de Colossos. Porque eles
compreenderam, tiveram o conhecimento da vontade de Deus, tiveram a inteligência espiritual. Porque se luta tanto, batalha tanto, gasta tanto tempo, tanto dinheiro, tantas coisas para ter a inteligência natural do mundo. Mas isso é necessário. É necessário. E não investe nada no reino de Deus. Não faz nenhum investimento no reino de Deus, só naquilo que é material, natural, para seu bel prazer, para a saúde física e a saúde espiritual. Quanto investimento você faz? O que vem a ser a saúde espiritual? Esse entendimento da palavra, este conhecimento da palavra, gastar tempo. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, buscar esse entendimento do que vem a ser isto. Que só citar como papagaio é muito simples, mas viver isso. Então Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim, olha, por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Para que essa inteligência espiritual, Paulo? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Aleluia! Esta sabedoria e inteligência, essa sabedoria e a inteligência espiritual é uma herança dos santos na luz. Não a recuse, busque-a. Porque Cristo te dará entendimento em tudo. Paulo escreveu isso a Timóteo, mostrando. Permaneça nas fiéis escrituras, porque Deus te dará entendimento. João, na primeira carta, capítulo 5, verso 20, verso 5, ele diz assim, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E o último versículo ele diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Mas as pessoas estão adorando ídolos, pregadores, pastores, profetas, estão adorando aquilo que eles chamam de profeta, de pregador, a ponto de que eles se tornaram seus ídolos. Preste atenção nisto. Pessoas que pregam doutrinas que não são bíblicas. E eles são idolatrados. Guardai-vos dos ídolos. Tenha entendimento para você ver a quem você está servindo. Se é a Deus ou se é um homem. Porque quando você deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a de um homem, deixa as instruções bíblicas para seguir instruções de um homem, deixa os ensinamentos bíblicos para crer no ensinamento de um homem que não tem nada a ver com a Bíblia,
Então eu afirmo aqui categoricamente, a doutrina que William Marion Branham trouxe não tem nada a ver com a Bíblia. Ele usou a Bíblia em muitos sentidos, em muitas coisas. Ninguém está negando isto. Porque as pessoas que dizem hoje que a Bíblia não tem valor nenhum sem a mensagem, eles estão idolatrando a mensagem. Isto é terrível. Eu não quero combater as pessoas, mas essa doutrina é diabólica, tem que ser combatida. Agora, falta entendimento. Então o pregador vem, ficou muito famoso, glorioso, então ele acrescenta ou tira coisas da palavra e as pessoas o aplaudem. E as pessoas batem palma e se emocionam e glorificam a Deus por algo errado. Porque aquele pregador é o tal fulano de tal, mas quem falou foi o fulano. E assim o mundo vai sendo enganado e os crentes falam juntos. Mas, meus irmãos, Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, para que o nosso entendimento possa crescer diariamente e nós possamos louvar a Deus pelo que Ele faz e adorá-lo pelo que Ele é. E assim nós estaremos na vontade do Senhor quando compreendermos a sua vontade. Que Deus ajude a todos nós e nos abençoe, dando saúde no corpo, alma e espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo.